Olá, meninos. Vamos lá para mais uma correção das atividades do Sessão Extra. Hoje nós vamos corrigir, então, a página 31 do Sessão Extra. Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: analise as informações a seguir, assinalando V ou F, e em seguida corrija que estiverem incorretas. E a primeira questão fala o seguinte: a respiração celular ocorre no interior das células e corresponde ao processo em que o oxigênio é consumido e o gás carbônico é produzido. Então, essa afirmação ela está correta, certo? Na respiração, nós consumimos o oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Na segunda alternativa, fala o seguinte: o oxigênio é utilizado durante a fotossíntese, que produz glicose e gás carbônico. Então, essa afirmativa é uma afirmativa errada, porque no processo de fotossíntese, a planta vai utilizar aí o gás carbônico e vai produzir, então, a glicose, eliminando o oxigênio, certo? E o oxigênio, vale lembrar que ele é eliminado através da molécula da água. Então, a segunda afirmativa está errada. A terceira fala o seguinte: a fermentação apresenta menor rendimento energético quando comparada à respiração aeróbica. Isso aí, a fermentação, quando ela ocorre, ela libera uma quantidade de energia menor do que a respiração aeróbia, a respiração que consome oxigênio. E a quarta fala o seguinte: as trocas gasosas são realizadas através da pele em alguns animais invertebrados, como as minhocas, e vertebrado, como os anfíbios, aí tendo o sapo, né, como um representante. Então, essa também é uma alternativa verdadeira, ficando como VFBV. Vamos para a questão de número 2, que fala o seguinte: os seres humanos utilizam micro-organismos como as bactérias para a transformação e produção de alimentos. Um deles é o iogurte, que além de saboroso, é fonte de vitaminas. O iogurte é produzido pela ação de bactérias, que transformam o açúcar em ácido lático, no processo conhecido como fermentação, que nós estudamos já esse processo, não é isso? Letra A. Essas bactérias são aeróbias ou anaeróbias? E explique. Então, ele está querendo saber se essas bactérias aí utilizam o oxigênio ou não. E essas bactérias, na verdade, elas são anaeróbias. Elas não utilizam o oxigênio nos processos que elas vão realizar para produzir, para obter energia. Então, por meio da fermentação, né, um processo anaeróbio, elas conseguem a energia necessária à sobrevivência. E a letra B diz o seguinte: comparando o processo de fermentação com a respiração, estabeleça uma vantagem da primeira em relação à segunda. A vantagem é que a fermentação, ela vai permitir que os organismos, alguns organismos que utilizam dela, possam sobreviver em locais que não têm oxigênio, na ausência de oxigênio. Então, eles podem aí colonizar ambientes que agora não podem ser aí colonizados por organismos que demandam de oxigênio para a sobrevivência. Indo para a questão número 3, fala o seguinte: as trocas gasosas com o meio ambiente são realizadas na maioria dos animais por estruturas especializadas. Para os animais aquáticos, quais vantagens da respiração branquial quando comparada à respiração por difusão através da superfície corporal? Então, ele está querendo saber qual é a vantagem de respirar por brânquias do que respirar aí pela pele, né? Então, nós vamos colocar o seguinte, ó: o tamanho do organismo limita a respiração por difusão, porque os gases vão passando de célula por célula. Então, para que o gás passe de uma célula para outra, o organismo não pode ter um tamanho muito grande. Você imagine, por exemplo, no nosso organismo, se a troca gasosa fosse feita pela pele. Olha a dificuldade para passar por todos os tecidos até chegar no interior dos nossos órgãos. Agora, quando você pega um organismo pequeno,
esse tamanho, esse percurso, ele se encurta e rapidamente o oxigênio chega a todas as estruturas, órgãos, né, que vão possuir aí no interior desse animal. Além disso, quando o animal é fixo, né, o sexo, aquele animal que não se movimenta, como as esponjas, a respiração depende da passagem da água, que também vai trazer o alimento. Já os animais aquáticos dotados de brânquias podem se locomover, igual os peixes, né, e explorar melhor o ambiente em busca de alimento. A questão número 4 diz o seguinte: imagine que, por alguma razão, ao longo de um curto espaço de tempo, todo o oxigênio fosse desaparecendo da atmosfera terrestre, assim como seus produtores, as algas, cianobactérias e plantas. Qual é o tipo de ser vivo que sobreviveria nessas condições? E justifique. Seriam, então, os organismos fermentadores, né? Como alguns fungos, que nós vimos aí no processo de fabricação do pão, né? E algumas bactérias. Então, elas iriam utilizar aí o processo anaeróbio. Então, elas iriam produzir energia sem ao consumo do gás oxigênio. E, portanto, não necessitam do oxigênio existente no meio ambiente para a realização dos processos que liberam energia. A questão número 5 diz o seguinte: identifique nos esquemas a seguir o tipo de respiração ilustrada e indique um animal que ocorra. Então, primeiro eu vou ter aí, ó, a pele, né, o epitélio, a cutícula de revestimento da pele e os vasos sanguíneos capilares, aqueles vasos bem finos, bem próximos da pele. Então, aí na 5A, eu vou ter a respiração realizada pela pele, que é a chamada respiração cutânea, que vai ser encontrada nas minhocas. Na letra B, eu vou ter aí uma estrutura, né? Já mostra um alvéolo pulmonar. Já sei que nos mamíferos, por exemplo, nós temos aqui o nosso pulmão tem alvéolo pulmonar. Vejo o sangue chegando, chegando e saindo. O sangue aí representado em azul, em vermelho. O sangue azulzinho é o sangue rico em gás carbônico. Ele joga o gás carbônico para fora, para dentro do alvéolo, que vai sair agora na respiração, e absorve o oxigênio. Aí o sangue muda a coloração. Ó. É claro que o nosso sangue não muda a coloração de azul para vermelho, mas ele muda, sim, a coloração de um vermelho mais escuro para um vermelho mais claro. Quando a gente vai tirar sangue, a gente percebe que algumas vezes o sangue está bem mais escuro e umas vezes o sangue mais claro. Vai depender se o sangue está sendo indo para os tecidos retirado, né? O sangue está sendo retirado, está indo para os tecidos para, então, levar o oxigênio, ou se ele já está voltando aí dos tecidos, dos órgãos, né, trazendo o gás carbônico que ele recolheu. Então, na B, eu teria respiração pulmonar, com a participação dos alvéolos, existentes aí nos mamíferos, por exemplo, ok? Número 6 pede para relacionar o tipo de respiração com o animal citado. Então, primeiro aqui, vamos lá, em primeiro animal, barata. A barata, ela tem, então, deixa eu ver como ficou aqui. Ele começou pela traqueia. Então, vamos lá. A respiração traqueal. A respiração traqueal, ele é dado, então, para o organismo 1, que vai ser aí a barata. O 2, pulmão saculiforme, um pulmão em formato de saco. Então, o 2, ele me relacionou com o quinto, que vai ser aí os anfíbios, a rã. Depois, ele me dá também a respiração cutânea, tá? A respiração cutânea, realizada aí pela pele, eu vou ter aqui a minhoca como representante. Ah, professor, mas a respiração cutânea também não pode ser lá dos anfíbios? Pode, só que a minhoca iria sobrar, porque a minhoca não tem esse pulmão aqui sacudiforme. Depois ele me dá o D como difusão, e a difusão, então, é aquela troca aí realizada pelas esponjas. E, por último, ele me dá o pulmão alveolar,
né, os pulmões aí com alvéolos pulmonares, aquela troca gasosa bem eficiente, que vai ser realizada pelo ser humano. Então, ficou o seguinte, A1, B, B5, C2, D3, E4. Indo, então, agora para a questão do número 7, julgue V ou F e corrija as incorretas. Os anfíbios apresentam respiração exclusivamente cutânea. Errado. Os anfíbios também realizam a respiração pulmonar, a respiração aí pela boca, né, a bucofaríngea. Então, não é só a cutânea. É claro que a cutânea é importantíssima. Os pulmões das aves não apresentam alvéolos. Isso, então, aí é uma verdade. Então, ficou F, V até agora. Todas as aranhas apresentam traqueias. Nós vimos isso que vai depender do tipo de aranha, tá? Tem aranhas maiores, mais evoluídas, que já possuem pulmões foliaços, aqueles pulmões que parecem um caderno, né, um livro que nós vimos. E algumas espécies, então, que vão apresentar a traqueia. Então, essa é uma questão falsa. E a última, a 7.4, fala o seguinte: os pulmões dos répteis apresentam maior superfície para a realização de trocas gasosas que os dos anfíbios. Isso é verdadeiro, porque o anfíbio compensa, né, a troca gasosa através de uma respiração aí, realizada também pela pele. Já os répteis não têm essa característica. A questão de número 8 diz o seguinte: com relação às trocas gasosas nas plantas, determine. Letra A. A estrutura diretamente relacionada com o processo esquematizado indique o local da passagem dos gases. Então, aqui, né, é a minha estrutura que vai fazer a troca gasosa, que fica na parte de baixo das folhas, é o estômato, que é essa estrutura cercada por duas células guarda que se inflam, enchem de água, e agora, quando elas inflam, elas liberam aí uma passagem que é o chamado ostíolo, né? Que vai ser o local onde vai entrar e sair os gases, gás carbônico e gás oxigênio. E a letra B, as situações em que se espera que as trocas gasosas por essa estrutura não ocorram. Então, os estômatos, eles vão tender a se fechar nas situações que a planta não dispõe de água, como, por exemplo, longos períodos sem chuvas, como, por exemplo, ao meio-dia, que é aquele horário mais quente, que se ela abrisse o estômago, ela perderia muita água, e é claro que vai depender de cada tipo de planta. Chegando às duas últimas questões, nós temos aí a questão 9, que fala o seguinte: há algumas décadas, costumava-se atribuir às florestas o título de pulmão do planeta, querendo-se com isso dizer que elas eram as maiores fornecedoras de oxigênio à atmosfera. Tendo em mente as características da fotossíntese e da respiração, pode-se considerar correta essa afirmação? Não, gente, não pode. Eu tenho que lembrar que as plantas também realizam, à noite, na ausência de luz, a respiração, ou até mesmo durante o dia, quando ela não atinge o limite de fotossíntese necessário. Então, os pulmões, de maneira simplificada, consomem oxigênio, tá? E não o fornecem à atmosfera. E apesar das florestas terem uma densa vegetação nesse ambiente, o oxigênio produzido por meio da fotossíntese é consumido na respiração realizada pelos próprios vegetais. Então, se a planta libera oxigênio durante a fotossíntese, na ausência de luz, ela não faz a fotossíntese, mas ela respira para se manter viva e ela consome o oxigênio que ela liberou na fotossíntese. Então, fica aqui meio igualado e ela não libera aí o oxigênio para a nossa existência. O oxigênio que a gente utiliza para sobreviver, ele vem das algas, tá? Que produzem muito oxigênio e consomem pouco oxigênio. E a última questão, a 10 da página aí, 32, fala o seguinte: segundo estudos recentes, nos últimos anos, o aumento da poluição atmosférica tem contribuído para elevar a temperatura da Terra.
Se alterações drásticas no regime de chuvas ocorressem em determinada área, de modo a transformá-la em um ambiente com pouca disponibilidade de água, que tipo de plantas teriam mais chances de sobrevivência? E por quê? Então, considerando essas mudanças climáticas, as plantas xerófitas teriam a maior chance de sobreviver, visto que essas plantas são aquelas plantas que vivem em ambiente muito seco, então elas têm aí já pouca água no seu ambiente. Com isso, elas estão adaptadas a sobreviver nesses ambientes mais secos. Nessas plantas, os estômatos estão concentrados na face inferior das folhas e se mantêm fechados durante a maior parte do dia, com um mecanismo de economia de água. Professor, então, como ela vai trocar gases? Geralmente, ela vai trocar esses gases ao longo da noite ou nos períodos da manhã, que é mais fresco, tem maior umidade, e no período final do dia. Outros tipos de plantas que poderiam ter a sobrevivência comprometida pela ausência de estratégias e adaptações pela economia de água. Então, se eu pego uma planta que troca gases constantemente, que não se preocupa com a quantidade de água, por exemplo, uma planta aí da Amazônia, da Mata Atlântica, que chove, né, com grande frequência, eu teria aí uma grande dificuldade para que essas plantas, então, sobrevivessem nessas condições climáticas. Então, aí, gente, foi a correção da página 31 e 32. Façam ela, tá? Conferem as respostas de vocês. Um beijão e até mais.